Bom dia pessoal aí do Facebook aí, pessoal que tá passando o domingão em casa, tranquilo, todo mundo com saúde, paz, muita felicidade aí pro pessoal que tá em casa, muita saúde. Pessoal, aproveitando o momento aqui, tá? Eu não sou nem de mostrar o que eu tenho, tá? Mas eu resolvi hoje mostrar um material que eu tenho guardado ultimamente, tá? Que é sobre um pouco da história local, né? Um pouco sobre Alcântaras, né? Eu acho que a cultura de Alcântaras não se limita só à cultura do arroz com feijão, né? A questão da quadrilha e tal. Então eu acho que é muito mais do que isso, tá? Então mostrar um pouco sobre alguns achados que eu venho guardando ultimamente, tá? Muito interessante sobre a história de Alcântaras, que levanta a questão aí sobre os nossos heróis, né? Pessoas que lutaram para a independência do país, né? Para a soberania nacional. Por exemplo, as pessoas que lutaram na Guerra do Paraguai. Vejam um artefato que eu tenho aqui muito interessante mesmo, para a história de Alcântaras, né? Ou para a história do Brasil. Temos aqui uma medalha de quem lutou na Guerra do Paraguai, né? De quem lutou na Guerra do Paraguai. Essa medalha aqui ela foi feita a mando de Dom Pedro II, né? Foi um decreto imperial de 1868, para homenagear os combatentes da Guerra do Paraguai. E aí, como poucas pessoas sabem, né, Alcântaras mandou a Serra da Meruoca, né, no ano de 1800 na segunda metade do século XIX, tá? Na segunda metade do século XIX, Alcântaras, Meruoca, toda a Serra da Meruoca, ela era território de Sobral. Então, as pessoas que lutaram na Guerra do Paraguai, né, a historiografia local, tá, eles falam que os sobalenses foram para a Guerra do Paraguai. Mas aí, analisando esse aspecto mesmo, tá, vocês vão ver que foram alcantarenses que foram lutar, né? Nós temos aí os heróis da pátria, né? Muita gente foi mandada à força para a Guerra do Paraguai, tá? No caso aqui teve moradores do sítio Algodões, que eram filhos de ex-escravos, tá? E aí nós tínhamos uma disputa na época imperial entre conservadores e liberais, tá? Então tinha também uma disputa política também. Então muitos alcantarenses, né, moradores no território de Alcântaras foram lutar na Guerra do Paraguai. Isso aqui é uma grande relíquia, né, do ano de decreto imperial, homenagear os nossos heróis que lutaram na Guerra do Paraguai, tá? E essa relíquia aqui está aqui em casa, né? Um pouco da história do Brasil, ressaltar um pouco também sobre os nossos heróis, tá? Outra relíquia também muito os alcantarenses, né? É esse sabre, né? Esse sabre aqui é um sabre francês, né? Dom Pedro II ele fez uma encomenda, né? Ele queria fazer um teste de armas para ser utilizada na Guerra do Paraguai. Então veio cerca de 3.000 sabres na época, né? 3.000 sabres. E isso aqui ele já mostra uma evolução das armas na época, né? O sabre ele era acoplado em frente ao rifle, tá? O rifle ele não era mais alimentado pela parte da frente, ele já tinha um tipo de alimentação por trás, já era uma evolução na época. E esse sabre ele é francês, tá? Coblain, sabre Coblain, que foi utilizado na Guerra do Paraguai. Vejam a relíquia. Tá, vou ver se eu consigo tirar ele aqui para mostrar com mais detalhes para vocês. Olha só. Saber que um armamento desse foi utilizado na Guerra do Paraguai, né? E é um pouco sobre a história do Brasil, sobre a história dos alcantarenses, né? Por exemplo, o primo do meu bisavô ele lutou na Guerra do Paraguai, né? Ele foi um dos voluntários da pátria, né? Nem todos foram voluntariamente, como eu falei, alguns foram obrigados, né? Morreram. O índice de morte foi poucas pessoas morreram, poucas pessoas retornaram, tá? Mesmo. Isso aqui é uma das relíquias, né? Que era acoplado. Essa parte aqui que vocês estão vendo, ela era acoplado num cano do rifle, né? Isso aqui é um sabre Coblain, uma relíquia, né? E aí, pessoal, outros achados que eu vou guardando aqui também, fora essas relíquias da Guerra do Paraguai,
artefatos também indígenas, né? Esse aqui são um cocá indígena, mas esse aqui eu encontrei no Pará. Quando eu fui numa viagem para o Pará, um trabalho que eu fiz recentemente, tá? Da cultura marajoara também. Olha só que riqueza, né? E aí eu vou guardando esses artefatos também. Talvez futuramente a gente pode fazer um museu aí, né? Para guardar um pouco da história do Ceará, a história do Brasil, que é da cultura marajoara, cocá. São relíquias, tá? Outra coisa também muito interessante que eu encontrei também, lindo também, né? Um artefato feito pela cultura local, lá o pessoal do Pará. Esse vaso de cerâmica também é lindo também, tá? Feito também pela cultura marajoara. Lembra muito a cultura dos astecas, tá? Muito mesmo a cultura dos astecas. E um fato bem interessante, porque o pessoal do Pará, tá? Eu fui lá no mercado ver o peso, e eles não se identificam como nativos do local, né? A gente vê pela fisionomia, a cultura deles, né? Nós temos lá o tacacá com tucupi, que é uma comida indígena, né? E aí outro artefato também muito interessante também, muito mesmo, é esse objeto de cerâmica, né? Muito lindo mesmo, olha só. Aí nós temos aí uma questão religiosa, temos toda aí uma questão antropomórfica, né, entre o animal e o homem. Muito interessante, muito linda também, trouxe, né, vai ficar guardada. Aí futuramente, quem sabe, a gente vai expor aí no museu de Alcântara, né? Vai ficar guardada aí para a posteridade, né? É meu por enquanto, mas é por tempo determinado, né? Futuramente vai pertencer aí ao município, quem sabe. E aí, pessoal, também outra relíquia muito interessante também. Eu tenho um livro aqui do ano de 1915, né? Mais de 100 anos, né? Uma relíquia dessa aqui. Esse livro aqui ele foi publicado pelo Bezerra de Menezes, né? Quando ele fez uma viagem pelo interior da província do estado do Ceará no ano de 1900 no final do século XIX, tá? Um livro que tem mais de 100 anos, tá? Esse livro aqui eu fiz uma restauração dele. Vou mostrar aqui, abrir um pouco aqui para vocês verem como as páginas estão amareladas, né? Desgastadas. E é uma relíquia, né? Tenho mais material aqui também, preciosidades. Pelo menos para mim é preciosidade, né? Tenho aqui um livro aqui do escritor sobralense, que é da década de 30, tá? Do ano de 1930, que é o Cordeiro de Andrade. Esse aqui é uma primeira edição, um livro raríssimo também, um autor sobralense. Um livro também que fala sobre Dom José Tupinambá da Frota, né? Um homem que deixou um grande legado para Sobral, toda a Zona Norte, né? Ele um homem à frente do seu tempo, foi o idealizador do museu Dom José Tupinambá da Frota. Nós temos o museu lá em Sobral, um museu muito importante, um museu sacro. Acho que no Brasil só tem 3 museus, né? E Sobral se destaca com esse museu, né? Um legado muito grande. E aqui mais uma obra aqui do Cordeiro de Andrade. Essa obra não é do Cordeiro de Andrade, ela foi escrita pelo intelectual sobralense Padre Sadoc, tá? Que fala sobre o Cordeiro de Andrade, tá? Inclusive a família de Cordeiro de Andrade, ela é sobralense, né? Ainda tem vários deles em Sobral. Outro livro também muito interessante também esse aqui é Cronologia Sobralense, volume 1, primeira edição, volume 5, é uma relíquia também muito difícil de encontrar. E também tem um livro aqui sobre história religiosa da Meroca, também, que fala um pouco sobre o processo de ocupação da Serra da Meroca, os índios, muito interessante. Pessoal, também outra relíquia também que eu tenho para mostrar para vocês, que é essa mesa aqui, né? Tá um pouco bagunçada a casa, não prestem muita atenção. Nós temos aí, tá um pouco bagunçado. E aqui eu tenho o Diogo, meu filho, auxiliando um pouco. Essa mesa aqui ela foi utilizada pelos primeiros prefeitos da Serra da Meroca, né? Segundo a vendedora me passou. E foi uma pechincha na época, tá? Uma mesa que ela muito linda, tá? Muito linda mesmo.
E aí, pessoal, também outra relíquia também sobre pouco sobre o desenvolvimento social, econômico do município de Alcântaras. Eu tenho aqui o primeiro título eleitoral, né, que foi utilizado em Alcântaras, né? Esse título eleitoral ele é do ano de 1958, ele era do meu bisavô, uma relíquia também está guardada aqui, não pode deixar perder. Então, pessoal, eu deixo até esse alerta aí, tá, para os alcantarenses aí, tá, que gostam da memória local, não deixem destruir o nosso patrimônio, tá? Infelizmente está muito comum aí a gente ver casas sendo demolidas, tá? Nós temos aí uma questão, tá, que é a supremacia do interesse público, tá? A supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, não é essa de dizer que o dono, né, ele pode fazer o que quiser com a sua propriedade, não, tá? Dependendo do valor histórico que essa propriedade tem. Então, nós temos aí a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, não custa nada fazer né, guardar um pouco da história de Alcântaras, tá? Então, pessoal, deixa aqui o meu aviso, tá? Apresentei aqui um pouco aqui dos meus achados. Tem alguns também que eu não posso apresentar, talvez futuramente, tá? Então era isso, agradeço aí. Valeu, pessoal, até mais.